E nós, militares das Forças Armadas, que eu também sou militar, somos os verdadeiros responsáveis pela democracia em nosso país. Nós jamais cumpriríamos ordens absurdas, mas também jamais aceitaríamos um julgamento político para destruir um presidente democraticamente eleito. Como aprendemos, o Brasil foi colônia de Portugal até 1822. O Império acabou em 1889. Um golpe militar instaurou a República. A chamada Nova República se deu de 15 de março de 1985 até o impeachment de Dilma em 2016. Esses 31 anos foram, ao menos no aspecto formal, o mais longo experimento de liberdade na história do Brasil. Liberdade, claro, para quem pode desfrutar plenamente de uma vida livre. Em 520 anos, escassos 31 anos sem bacamarte, fuzil ou o tacão da bota à espreita. Liberdade não tiveram por 350 anos os escravos. E liberdade vigiada a que tem pobres e ainda mais pretos nas quebradas. Estes são fatos que ajudam a entender o que estamos vendo, ouvindo e vivendo num crescendo. O poder militar, mais uma vez, tomando o poder, imbuindo-se do papel de pai da pátria e jamais refletindo publicamente sobre o rebento que essa paternidade produziu e produz. Têm sido frequentes as agressões ao Supremo Tribunal e ao Congresso Nacional, com estímulo do presidente da República, seus filhos e seus seguidores. Agressões em bloco nas redes sociais dos esgotos do Bolsonistão, articuladas pelo tal gabinete do ódio. Nos últimos dias, presidente e generais avançaram as linhas contra o Supremo Tribunal. O capitão Bolsonaro e seu general vice, Mourão, e o general Azevedo, ministro da Defesa, assinaram uma nota. Com claríssima ameaça, explicitaram em resumo que eles, os militares, são o poder. Basta um parágrafo, até uma baioneta entende. Foi dito: as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada do poder. Não precisam cumprir porque absurdamente foram retomando o poder nos últimos anos. Isso digo eu. Diz ainda a nota: as Forças Armadas não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República ao arrepio da lei ou por conta de julgamentos políticos. Leia-se: as Forças Armadas não aceitam o julgamento do TSE sobre uso de fake news na eleição da chapa Bolsonaro-Mourão. Investigação em andamento. Caixa 2 paga por empresários no exterior para pacotes de fake news via WhatsApp. O Tribunal Superior Eleitoral, a depender do resultado da investigação, pode cassar a chapa Bolsonaro-Mourão. Se ainda este ano teremos nova eleição, o poder militar explícito avisa, anuncia que não aceitará eventual cassação. Ameaça depois de liminar do ministro do Supremo Tribunal, Fux, que, em resumo, decidiu: os artigos 142 e 85 da Constituição não ampliam nem reduzem o poder do presidente da República e das Forças Armadas. Portanto, elas não são um poder moderador, como pretendem Bolsonaro, seus filhos, seguidores e, ao menos, parte das casernas. O poder militar já é o poder real. O que nós estamos analisando aqui, conversando sobre, é sobre o faz de conta, o noticiário, a pantomima toda.
Além do capitão e dos dois generais Mourão e Azevedo, outro general também deu a real. O general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo e ainda general na ativa. Em entrevista à revista Veja, disse ele: é ultrajante, ofensivo falar em golpe por parte das Forças Armadas e que o presidente Bolsonaro nunca falou em golpe. A 19 de abril, o presidente da República foi a uma manifestação nas portas do quartel-general do Exército, em Brasília. Lá, manifestantes pregavam intervenção militar e AI-5. À noite, já no Palácio da Alvorada, o presidente da República viu e retransmitiu no seu Facebook uma live para 3 milhões de pessoas. Na live, transmitida pelo presidente, Robertão Jefferson, do PTB e do Centrão, fala em esmagar mortadelas nas ruas e temos que tirar a poeira dos nossos revólveres. Esse povo do Bolsonaro que está aí vai esmagar essa corrente de mortadela na rua. E se for tentado de verdade essa violência, nós temos que tirar a ferrugem do cano dos nossos revólveres. Talvez o general Ramos possa nos explicar como isso não é uma descarada pregação de golpe. Mas o principal na entrevista do general Ramos foi a ressalva que ele fez. Disse: o outro lado tem que entender, não estica a corda. General, uma corda, para começar, tem pelo menos 2 lados e pode ter muitos lados. Para entender onde estamos e antes disso, vamos a algumas peças do Museu da Estupidez. Se prepare! Supremo dos bandidos! Sem violência, sem violência. Amazônia, bombando o Covid, a Amazônia é grudada em Miami, Estados Unidos. A Amazônia é grudada nos Estados Unidos. E, respeitosamente, façamos algumas perguntas para o general Ramos e demais generais no Palácio ou militares que têm assinado manifestos com ameaças. Por que, ao longo da história, militares se sentem ou ao menos se apresentam via atos como se fossem superiores aos civis? Por quê? Por ter o poder das armas? Os senhores, as senhoras viram o general Milley pedir desculpas ao povo norte-americano há uma semana e dizendo: eu errei porque estava ao lado do presidente Trump numa manifestação de caráter político. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos explicitou o erro. Afirmou: precisamos honrar o princípio essencial da República. As Forças Armadas não são políticas, não se envolvem em política doméstica. No Brasil, nos últimos dias, 78 militares da reserva assinaram um novo manifesto, esse contra o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. A linguagem habitual, o sacrifício da própria vida, o corpo numa trincheira em defesa da pátria e da bandeira, etc. Isso é fato e parte da nobre e fundamental função, mas cabe uma observação. Desde o final da Segunda Guerra, salvo em missões de paz, as batalhas e trincheiras foram políticas e dentro do próprio país, o Brasil.
As Forças Armadas tantas vezes foram e agora estão de novo no poder. Então podem nos ajudar a entender por que essa nossa criminosa desigualdade social. Como e por que seguimos, no momento, com 70 milhões de pobres e miseráveis? Algo mais afeito à própria função. Como e por que o narcotráfico manda em territórios em tantas cidades do país? Inclusive no Rio, onde por um ano, 2018, tivemos intervenção militar sem que nada realmente tivesse mudado. A cada ciclo, a cada ditadura, se renova o motivo para a presença tutelar. De 1935 para cá, o enfrentamento ao comunismo vai e vem, como se fosse um pneu-estepe. Comunismo aqui agora nada mais do que um fantasma, fruto de um mix de subliteratura com subintelectuais. A salada na nomenclatura já diz tudo. Guerra híbrida com comunismo e globalismo. Por que não também uma porção de salsinha ou coentro? Dizer o que, por exemplo, sobre as polícias militares, tomadas pela linguagem e violência e constantemente e ascendentemente envolvidas em agressões e mortes contra civis? Oi. Tá porra! As polícias militares, ainda que sob domínio teórico dos governadores, são a força auxiliar das Forças Armadas e têm dado crescentes sinais da sua posição no momento. Chefes militares nada tiveram a ver com os rumos da eleição que levou Bolsonaro ao poder? Esqueceram as ameaças do então comandante do Exército, General Vilas Boas, ao Supremo Tribunal Federal, que engoliu calado, ao menos enquanto instituição, e que agora percebe o tamanho do erro cometido. Ameaçar o Supremo, se Lula fosse libertado, é função das Forças Armadas? E mais, o que fariam as Forças Armadas se um adversário eleito tivesse sido acusado dos crimes que o TSE agora investiga? O de ser beneficiado com pacotes de fake news pagos no exterior via Caixa 2 por empresários. O que fariam se um ou uma adversária tivessem um filho atolado num esquema chamado rachadinha? E não precisaria nem ser culpado, bastaria ser investigado. Um filho que tivesse empregado em seu gabinete por anos alguém chamado, por exemplo, Queiroz. E se a filha do suposto Queiroz tivesse trabalhado por anos no gabinete do adversário? Faria o que se o filho do adversário tivesse homenageado PMs acusados de assassinato com medalhas e demais honrarias? O que fariam se um PM miliciano tivesse empregado a mãe e a mulher no gabinete do filho do adversário? O que diriam generais se o adversário tivesse ido assistir pessoalmente ao julgamento de um oficial da PM acusado de assassinato? E se esse adversário discursasse na tribuna da Câmara defendendo o oficial há dias da condenação? O que fariam militares se o adversário tivesse planejado detonar bombas numa adutora em meio a uma campanha salarial para pressionar? O que diriam generais, coronéis, o clube militar e manifestos? Do que chamariam o ou a adversária se ele ou ela um dia dissesse na TV: eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não.
O que diriam se um filho do adversário dissesse um dia que fecharia o Supremo Tribunal com um soldado e um cabo? Ou se o filho do presidente adversário anunciasse uma ruptura no sistema democrático? O que fariam se militares ameaçassem com não estica a corda antes mesmo do TSE julgar se houve ou não crime? O que fariam se o presidente adversário, o seu vice-presidente e o ministro da Defesa ameaçassem não cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal? O Ministério da Saúde está sob comando dos militares. Estamos avançando para 50 mil mortes pela Covid-19. O que fariam se o presidente adversário estimulasse romper o isolamento social e mais, invadir hospitais para fiscalizar se mortos estão mortos ou não? Postos chaves na administração, no governo, já estão ocupados por mais de 2.500 militares. Mas ainda se lê e se ouve todo dia: a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do engenheiro do caos, a culpa é do gabinete do ódio. Mas o fato é o sistema militar, por horas sem farda, camuflado de civil, que está no poder. O que diriam e fariam? Nada dirão para um país mais uma vez humilhado diante de si mesmo e aos olhos do mundo. Eles, os militares, são, de novo, o poder. Ao menos para fazer a história com a palavra, o Supremo Tribunal Federal. E dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras, mas não apenas, com a palavra mea culpa e água lusa. O Brasil nasceu de um passado de escravatura, de violência racial e genocídio. Essas marcas estão ainda vivas. Apesar de tudo, o Brasil é um lugar de afetos profundos e de integração daquilo que parece estranho e diverso. Durante anos, o Brasil foi para nós uma escola de vivências e sensibilidades. No Brasil, recolhemos vozes que afinal eram as nossas. No Brasil fizemos eternos amigos. E no Brasil encontramos, enfim, a nossa segunda pátria. O Brasil e os brasileiros inspiraram profundamente a nossa escrita. Não existem palavras para dizer quanto somos devedores do universo criativo da grande nação brasileira. Não fomos apenas nós que encontramos no Brasil essa fonte de ensinamento. Angolanos e moçambicanos buscaram no Brasil e ainda buscam hoje essa luz de quem há mais tempo vai seguindo em frente. É com grande temor que vemos que esse Brasil pode estar em risco de desaparecer. A tolerância está sendo substituída pelo ódio. O gosto de escutar o outro e o desejo de integrar a diferença parecem viver os seus últimos dias. Temos a crença que nenhum pertence salvador da pátria se substitui ao exercício da democracia e das instituições brasileiras. E estamos certos que, como diz a canção, o Brasil reconhece a queda, se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Seguimos atentos, apoiando a liberdade, o amor pela diversidade, o respeito pelo outro. Estamos com o Brasil que aprendemos a amar e que não queremos perder. Não ao ódio, sim à democracia. Sim à democracia, não ao ódio.